A festa estava em pleno andamento quando John subiu ao palco, sua voz cortando a algazarra. Esta noite, revelarei a verdade sobre minha esposa, Kathy, e seu cúmplice, Nathan, anunciou ele, exibindo provas incriminatórias. O silêncio tomou conta da sala, e todos os olhares se voltaram para Kathy, cujo rosto empalideceu. A traição, as mentiras e o roubo foram expostos diante da elite da cidade. Assim que Kathy tentou escapar, a polícia chegou e prendeu Nathan imediatamente. Embora a vida de Kathy tenha se desfeito em um único instante, seus pedidos de misericórdia foram ignorados enquanto seu mundo desmoronava. Mas antes de mergulharmos mais fundo nessa história fascinante, John continuou: deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. E se você estiver gostando da história, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nossa próxima história cativante. A família Walden parecia ter tudo, uma vida repleta de amor, risos e união. Tom Walden, um marido trabalhador e dedicado, adorava sua esposa, Kathy, que era o coração do lar. Juntos, eles criaram seu filho de 16 anos, Leo, um jovem brilhante e espirituoso cuja curiosidade e determinação enchiam os pais de orgulho. Os fins de semana eram dedicados a passeios em família, refeições compartilhadas e a apreciação das alegrias simples da vida. Seu lar aconchegante transbordava calor, um testemunho do forte laço que os unia. Vistos de fora, pareciam inabaláveis. Uma imagem de harmonia e confiança. No entanto, por baixo dessa fachada idílica, rachaduras começavam a se formar, ameaçando destruir seu mundo perfeito. Numa sexta-feira à noite, Leo e seus amigos decidiram relaxar num bar local depois de uma longa semana de aulas e atividades extracurriculares. O ambiente, com pouca luz, estava animado com música e conversas animadas quando eles encontraram uma mesa perto do canto. Enquanto Leo observava a multidão, seus olhos se detiveram numa cena chocante: sua mãe, Kathy, sentada a uma mesa reservada com um homem que ele não reconheceu. Não era John, seu marido rico. Os dois riam baixinho, inclinados um para o outro como se compartilhassem segredos que só eles sabiam. O homem pareceu surpreso, como se não esperasse ser notado. O coração de Leo disparou enquanto observava Nathan deslizar uma pequena caixa de veludo pela mesa. Kathy a abriu com um brilho nos olhos, revelando uma pulseira de diamantes ornamentada. Seu sorriso radiante e o toque afetuoso que deu na mão de Nathan só aumentaram a confusão e a suspeita de Leo. Algo na maneira como eles interagiam parecia errado. Familiar demais, secreto demais. Tentando passar despercebido, Leo fez um gesto para que seus amigos ficassem onde estavam e silenciosamente se aproximou da mesa deles, escondendo-se atrás de um grupo de pessoas que dançavam por perto. Trechos da conversa deles chegaram aos seus ouvidos, menções a contas prontas e tudo se encaixando perfeitamente. As palavras eram vagas, mas carregavam um tom ameaçador. Leo pegou o celular, fingindo que ia checar mensagens, mas na verdade tirou algumas fotos da cena. Ele não conseguia se livrar da sensação incômoda de que aquele encontro era mais do que um simples encontro casual. As ações de sua mãe não apenas traíam sua família. Eles insinuaram algo muito mais perigoso. Nos dias seguintes, Leo não conseguia se livrar da imagem de sua mãe com Nathan, o homem misterioso do bar. Uma mistura de raiva, confusão e determinação o impulsionou a investigar mais a fundo. O comportamento de Kathy em casa só aumentava suas suspeitas. Ela estava mais reservada do que nunca, saindo para fazer compras sem explicação e protegendo o celular como um falcão. Leo decidiu que precisava descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Certa tarde, Kathy saiu de casa, dizendo a Leo que ia encontrar uma amiga para tomar um café. Em vez de acreditar nela, ele pegou sua bicicleta e discretamente seguiu o carro dela a uma distância segura. Ela atravessou a cidade de bicicleta e acabou parando em um pequeno café sofisticado, escondido em um bairro tranquilo. Leo estacionou a bicicleta a um quarteirão de distância e observou de um banco do outro lado da rua, fingindo mexer no celular. Minutos depois, Nathan chegou. Os dois se cumprimentaram calorosamente, seu sorriso sugerindo muito mais do que amizade. O coração de Leo afundou, mas ele se forçou a manter o foco. Pegou o celular e tirou algumas fotos dos dois através das grandes janelas do café. Notou como Kathy passou uma pasta para Nathan do outro lado da mesa, que a abriu rapidamente antes de guardá-la na maleta. A cena não parecia romântica. Parecia algo calculado. Nos dias seguintes, Leo fez de tudo para observar os movimentos da mãe. Cada vez que ela saía de casa sob pretextos vagos, ele a seguia.
Ela se encontrava com Nathan em vários locais discretos, um parque tranquilo, o lounge de um hotel de luxo e até mesmo um estacionamento isolado. Em cada encontro, Léo tirava fotos e gravava vídeos à distância, garantindo que teria provas suficientes para confrontá-la. Certa noite, Léo decidiu revistar o escritório de Katy enquanto ela estava fora. Ele nunca tinha feito nada parecido antes, e a culpa o corroía enquanto vasculhava as gavetas dela. Mesmo assim, ele não conseguia ignorar a crescente pilha de evidências que apontavam para algo sério. Em uma gaveta, ele encontrou um caderno parcialmente escondido sob uma pilha de papéis. As anotações eram da caligrafia de Katy, repletas de datas, valores e notas enigmáticas referentes a transferências, contas offshore e aprovação da JNK. Suas mãos tremeram enquanto ele virava as páginas, percebendo que os valores listados eram astronômicos. Muito além do que Katy podia pagar. Léo rapidamente fotografou cada página e depois devolveu o caderno ao seu esconderijo. A descoberta deixou tudo claro. Katy e Nathan não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam envolvidos em algo muito mais sinistro, fraude financeira em larga escala. O peso da situação oprimia Léo enquanto ele estava sentado em sua cama naquela noite, revisando as evidências que havia reunido. Sua mãe não estava apenas traindo John, seu marido, mas potencialmente cometendo crimes que poderiam destruir sua família. A ideia de confrontá-lo o aterrorizava, mas ele sabia que não podia ficar em silêncio. Precisava se proteger, proteger seu pai e até mesmo John, que não fazia ideia do que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. Apesar da raiva e da mágoa, Léo não conseguia deixar de se perguntar por que Katy havia caído tão baixo. Seria ganância, desespero ou algo mais profundo? E, principalmente, como ele poderia impedir que a situação saísse completamente do controle? Determinado a descobrir a verdadeira extensão das ações de sua mãe, Léo assumiu um risco calculado. Certa tarde, enquanto Katy estava fora, e sabendo que ela raramente se desconectava do computador, ele entrou sorrateiramente em seu escritório em casa e o ligou. Seu pulso acelerou enquanto ele navegava pela área de trabalho, procurando por qualquer coisa que pudesse confirmar as suspeitas que fervilhavam em sua mente. A princípio, ele encontrou apenas documentos inócuos, orçamentos domésticos, rascunhos de e-mails e listas de compras. Mas então, escondida em uma pasta etiquetada como pessoal, descobriu uma série de planilhas e e-mails que revelavam um cenário muito mais sombrio. As planilhas continham dados financeiros detalhados, números de contas bancárias, datas de transações e valores que o deixaram perplexo. Cada entrada mostrava transferências regulares das contas comerciais de John para contas offshore em nomes que Léo não reconhecia. Cada transação era cuidadosamente etiquetada com anotações enigmáticas como aprovação de Nathan ou fase concluída. Léo revirou ao abrir um dos e-mails. Era de Nathan, instruindo Katy a dobrar a transferência habitual antes do fim do mês. Anexado ao e-mail havia um documento listando empresas de fachada com contas específicas vinculadas a cada uma. Outro e-mail de Katy para Nathan confirmava que ela havia concluído a transferência, acrescentando: John não percebeu nada. O tom casual das conversas deixou Léo arrepiado. Eles não estavam apenas flertando, estavam confiantes de que sairiam impunes. Enquanto Léo examinava mais arquivos, deparou-se com uma planilha que projetava os lucros futuros do esquema. Os valores eram impressionantes, milhões de dólares planejados para serem desviados ao longo do próximo ano. Léo rapidamente fez capturas de tela de tudo, garantindo que tinha cópias das evidências antes de encerrar a sessão e restaurar o computador ao seu estado original. Sentado em seu quarto naquela noite, Léo juntou as peças do quebra-cabeça. As evidências eram inegáveis. Katy e Nathan não estavam apenas traindo John emocionalmente. Eles estavam sistematicamente drenando sua riqueza. A constatação deixou Léo furioso e devastado. Sua mãe, alguém em quem ele confiava plenamente, estava participando ativamente de um crime que poderia arruinar vidas, inclusive a dela. Mas agora que tinha prova, Léo enfrentava um novo desafio. O que deveria fazer com ela? Podia confiar em John para lidar com essa informação, ou confrontar Katy pessoalmente seria a única maneira de impedir a fraude. O peso da decisão pairava sobre ele, mas uma coisa era certa, ele não podia ignorar o que havia descoberto. Léo não conseguiu mais se conter. O peso da sua descoberta o atormentava há dias, e ver Katy sorrindo no jantar como se nada estivesse errado foi a gota d'água. Depois da refeição, ele esperou até que seus irmãos mais novos fossem dormir e a confrontou na sala de estar. Mãe, ele começou, com a voz tensa, precisamos conversar. Katy olhou para ele de relance, sua expressão mudando para um leve incômodo. O que foi?
Léo? Você parece chateado. Léo respirou fundo, com as mãos tremendo. Eu sei sobre você e Nathan. Sei sobre o dinheiro, as contas offshore. Tudo isso. Por um instante, o rosto de Cathy congelou, mas ela se recuperou rapidamente, disfarçando o choque com uma risada desdenhosa. Léo, não faço ideia do que você está falando. Você anda assistindo a muitos seriados policiais, não minta para mim, mãe. Léo retrucou, elevando o tom de voz. Eu vi os e-mails, as planilhas. Tudo. Eu te segui. Eu vi você com ele. Ele pegou o celular, percorrendo as evidências que havia coletado e mostrando-as para ela. Os olhos de Cathy se estreitaram enquanto ela se inclinava para mais perto da tela, sua expressão mudando num instante. Sua negação brincalhona se tornou fria e defensiva. Você estava me espionando, bisbilhotando minhas coisas. Como ousa invadir minha privacidade assim? Não jogue a culpa em mim. Léo retrucou, com a voz trêmula de raiva. Você está roubando do John, mentindo para todo mundo. E para quê? Para ajudar algum vigarista? O que você está fazendo é errado, e você sabe disso. A expressão de Cathy endureceu, e ela deu um passo em direção a ele, sua voz baixando para um sussurro ameaçador. Escute, Léo. Você não entende o que está acontecendo aqui. Você não tem ideia do que está em jogo. Se você disser uma palavra sequer disso para alguém, eu vou garantir que você se arrependa. Está me ouvindo? Léo olhou para ela, atônito. A mulher à sua frente não era a mãe amorosa que ele conhecera. Ela era uma estranha, desesperada e disposta a intimidar o próprio filho para proteger seus segredos. Balançando a cabeça, Léo deu um passo para trás, com a voz embargada. Não acredito que você se tornou isso. Você não é a pessoa que eu pensava que fosse. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e foi embora, com o coração acelerado enquanto Cathy o chamava, num tom que misturava raiva e desespero. Ele a ignorou, indo direto para o quarto e trancando a porta. Naquela noite, incapaz de suportar o fardo sozinho, Léo ligou para seu pai, Tom. Hesitou por um instante antes de contar tudo: o caso extraconjugal, o dinheiro roubado, as ameaças. Tom ouviu em silêncio atônito enquanto Léo compartilhava as provas que havia reunido. Pai, eu não sabia a quem mais recorrer, disse Léo, com a voz embargada. Não sei o que fazer, disse Tom com voz firme, mas carregada de raiva contida. Você fez a coisa certa, filho. Isso não é algo que você deve enfrentar sozinho. Eu vou cuidar disso. Vamos superar isso juntos. Pela primeira vez em dias, Léo sentiu um alívio momentâneo. Ele não estava mais sozinho e, com o apoio do pai, estava determinado a levar isso adiante, custasse o que custasse. Tom estava sentado em seu escritório pouco iluminado, com as provas que Léo lhe fornecera espalhadas sobre a mesa. A traição doía profundamente. Cathy, a mulher que ele um dia amara e em quem confiara, estava envolvida em algo muito mais sombrio do que ele poderia imaginar. Enquanto examinava os e-mails, planilhas e fotos, ele sabia que aquilo não era obra de uma só pessoa. Cathy não poderia ter orquestrado tudo sozinha. Nathan, seu cúmplice e amante, parecia ser o mentor. Inconformado com a injustiça que enfrentava, Tom procurou Grace, uma investigadora particular com quem havia começado a trabalhar após o divórcio. Grace era perspicaz, engenhosa e extremamente determinada. Uma aliada perfeita para investigar o passado de Nathan. Quando Tom compartilhou a situação, ela concordou sem hesitar. Os dois trabalharam incansavelmente, desvendando o mistério. Grace usou suas conexões profissionais para acessar os registros de Nathan, descobrindo um passado arrepiante. Nathan não era apenas um empresário inescrupuloso, ele era um golpista procurado internacionalmente. Seu nome verdadeiro nem sequer era Nathan. Ele havia usado vários pseudônimos ao longo dos anos para fraudar indivíduos ricos e corporações. Ele era procurado em diversos países por peculato, fraude e roubo de identidade. Grace investigou mais a fundo e descobriu ligações com empresas de fachada offshore e contas vinculadas a golpes anteriores de Nathan. Essas contas coincidiam com as que Kate e Nathan usavam para desviar dinheiro de John. Nathan havia aperfeiçoado seus métodos, atraindo indivíduos ricos para seus esquemas e desaparecendo assim que o estrago estava feito. Enquanto Tom encarava o histórico criminal de Nathan, a raiva fervia dentro dele. Nathan não só havia manipulado Kate, como também colocara Léo no fogo cruzado de seus crimes. A determinação de Tom se fortaleceu,
Ele precisava agir rápido antes que Nathan pudesse causar mais danos. O próximo passo era avisar John, o atual marido de Kathy e a principal vítima do plano. Tom não tinha certeza de como John reagiria. As interações entre eles tinham sido mínimas e, na melhor das hipóteses, formais. John era rico, confiante e muitas vezes dava a impressão de ser intocável. Convencê-lo a levar isso a sério poderia ser um desafio. Tom redigiu um e-mail, anexando as provas incriminatórias, capturas de tela das transações financeiras, e-mails entre Kathy e Nathan e a ficha criminal de Nathan. Ele encerrou o e-mail com um aviso claro: John, estou te enviando isso porque acredito que você merece saber a verdade. Kathy e Nathan estão te roubando, e as evidências são inegáveis. Nathan é um golpista com um histórico de enganar pessoas como você. Por favor, leve isso a sério antes que seja tarde demais. Tom hesitou por um instante antes de clicar em enviar. Ele não esperava uma resposta imediata e não tinha certeza se John acreditaria nele. Para sua surpresa, John ligou na manhã seguinte, com a voz carregada de suspeita. Tom, essa acusação que você está fazendo é bastante grave. Como posso ter certeza de que tudo isso é verdade? Tom manteve a calma, explicando as evidências a John passo a passo. Ele explicou como Léo havia descoberto o caso e as irregularidades financeiras. Em seguida, destacou os antecedentes criminais de Nathan e o padrão de golpes que ele havia orquestrado no passado. Olha, eu sei que não somos amigos, disse Tom firmemente, mas isso não tem a ver comigo. Tem a ver com proteger você, seus bens e até mesmo o Léo. Se você não acredita em mim, verifique as informações você mesmo. Entre em contato com seus consultores financeiros e veja se há algo em comum em suas contas. A contragosto, John concordou em investigar. Nos 2 dias seguintes, trabalhou com sua equipe jurídica e financeira para examinar minuciosamente suas contas. O que descobriram não deixou dúvidas: quantias significativas de dinheiro haviam sido transferidas para contas offshore sem sua autorização. As transações coincidiam com as que Tom havia destacado. John ligou para Tom novamente, desta vez com um tom bem diferente. Você tinha razão, admitiu, com a voz carregada de raiva e traição. Kathy e Nathan vêm me roubando há meses. Eu confiei nela, e ela usou essa confiança para me apunhalar pelas costas. Tom conseguia ouvir a fúria nas palavras de John, mas também um senso de determinação. John não era do tipo que aceitava tal traição passivamente. Qual será seu próximo passo? Perguntou Tom. Eu vou cuidar disso, respondeu John, com um tom sombrio. Embora nunca tivessem sido aliados antes, Tom e John se viram do mesmo lado, unidos pela traição em comum e pelo desejo de justiça. Juntos, começaram a planejar os próximos passos para expor Kathy e Nathan, sabendo que as consequências seriam explosivas. A expectativa era palpável enquanto Tom, John e Grace finalizavam seu plano para desmascarar Kathy e Nathan no luxuoso baile de gala beneficente que Kathy vinha promovendo com tanto entusiasmo há semanas. O evento acontecia em um dos locais mais prestigiosos da cidade, com a presença de figuras influentes do mundo dos negócios. A aparição de Kathy ao lado de Nathan no baile era o palco perfeito para o acerto de contas. John, impecavelmente vestido com um smoking sob medida, demonstrava uma determinação inabalável. Ele havia passado anos construindo sua reputação e estava determinado a recuperá-la da mácula da traição de Kathy. Grace, sutil, porém perspicaz, se misturava à multidão com naturalidade, pronta para registrar cada momento do que estava prestes a acontecer. Tom permanecia em segundo plano, preparado para intervir se necessário, mas satisfeito em deixar John assumir a liderança. Kate chegou com um atraso elegante, de braço dado com Nathan. Usava um vestido sofisticado e sua risada ecoava pelo salão enquanto circulava entre a elite, completamente alheia à tempestade que se aproximava. Nathan, sempre um conquistador, cativava os convidados, agindo como se pertencesse ao meio dos ricos e poderosos. Eles eram a personificação da autoconfiança, regozijando-se em sua aparente invencibilidade. Conforme a noite avançava, John subiu ao palco sob o pretexto de fazer um discurso. A multidão silenciou, sua atenção voltada para ele enquanto ajustava o microfone. Sua voz era calma, porém firme, quando começou: Senhoras e senhores, agradeço a presença de vocês esta noite. Esta noite tem como objetivo celebrar a generosidade e a integridade, valores que prezo muito. Infelizmente, descobri uma traição tão profunda que não posso mais permanecer em silêncio. Murmúrios percorreram a multidão enquanto o sorriso de Kathy vacilava. Ela trocou um olhar rápido e desconfortável com Nathan, que manteve a compostura, mas mudou sutilmente de postura. John continuou: Muitos de vocês conhecem minha esposa, Kathy,
e o amigo dela, Nathan. O que talvez vocês não saibam é que esses dois vêm me roubando há meses. Eles desviaram milhões das minhas contas para contas offshore, traindo não só a mim, mas também os próprios valores que defendemos esta noite. A plateia soltou exclamações de espanto quando John ergueu uma pasta contendo as provas. Aqui estão os registros, e-mails, transações financeiras e até mesmo suas comunicações. A prova é inegável. Todos os olhares se voltaram para Cathy, que agora permanecia imóvel, com um rosto pálido. Nathan, sentindo o cerco se fechar, tentou dar um passo à frente, mas a voz de John cortou o ar como uma lâmina. Não adianta negar, Nathan. Sabemos seu nome verdadeiro e seus antecedentes criminais. As autoridades já estão a caminho. A compostura de Cathy se desfez e ela gaguejou. John, não é o que parece. Eu posso explicar. Explique-me. A voz de John se elevou, carregada de emoção crua. Você mentiu para mim, roubou de mim e traiu tudo que construímos juntos. Não há explicação que justifique isso. Nesse instante, Grace deu um passo à frente, segurando um celular que gravava toda a discussão. O público também merece ver isso, disse ela em voz baixa, garantindo a Kate e Nathan que o dano à reputação dele seria irreversível. Nathan, sempre oportunista, tentou escapar, mas dois policiais à paisana o interceptaram perto da saída. Eles se aproximaram dele com calma e autoridade, mostrando seus distintivos. Nathan, ou deveríamos dizer Sr. Roberts. Você está preso por fraude, roubo de identidade e peculato. Enquanto os policiais o algemavam, Nathan zombou de Cathy, murmurando: agora você está por sua conta. A multidão assistiu em silêncio atônito enquanto Nathan era escoltado para fora, sua fachada de charme e confiança destruída. Cathy, agora o centro das atenções indesejadas, tentou implorar a John, mas ele se afastou, recusando-se a encará-la. A mulher outrora orgulhosa, que se deleitava com sua suposta superioridade, agora estava exposta e humilhada. O baile de gala, que deveria ser uma celebração da opulência, transformou-se numa noite de escândalo e justiça, com os convidados cochichando e as câmeras registrando cada momento. Tom e Grace trocaram um olhar, sabendo que aquele era apenas o começo da queda de Cathy. A verdade viera à tona e não havia mais volta. Após os eventos explosivos no baile de gala, Cathy e Nathan sabiam que o tempo estava se esgotando. As evidências eram esmagadoras e a teia de mentiras que haviam cuidadosamente construído desmoronou diante da elite da cidade. O desespero tomou conta deles quando perceberam que as autoridades estavam se aproximando. Naquela noite, Cathy e Nathan agiram, arrumando o que podiam e seguindo para o aeroporto sob a proteção da escuridão. Nathan, sempre o manipulador, garantiu a Cathy que eles poderiam escapar e recomeçar a vida no exterior. Já fiz isso antes, disse ele com confiança. Vai dar tudo certo. Mas Cathy estava com os nervos à flor da pele. Sua vida havia desmoronado em questão de horas, e ela não conseguia se livrar da sensação de que a confiança de Nathan era infundada. Ao se aproximarem do terminal privado do aeroporto, Cathy olhou nervosamente por cima do ombro. Seu instinto estava certo. Assim que chegaram ao balcão, dois policiais à paisana se aproximaram. Nathan Roberts, disse um deles com voz firme, você está preso por múltiplos crimes de fraude, peculato e roubo de identidade. Coloque as mãos onde possamos vê-las. A fachada de Nathan ruiu pela primeira vez. Ele ergueu as mãos lentamente, tentando manter a compostura. Trata-se de um mal-entendido, disse ele com naturalidade, mas os policiais não se deixaram convencer. Algemaram-no ali mesmo, lendo-lhe os direitos. Cathy permaneceu imóvel, com um rosto pálido, e perguntou, e eu? Eu não fiz nada. Não precisa me prender. Um dos policiais lançou-lhe um olhar frio. Não estamos aqui por sua causa. Mas é melhor você cooperar, ou isso pode mudar. Enquanto Nathan era levado embora, virou-se para Cathy com um olhar de desprezo. Boa sorte. Você vai precisar. Suas palavras estavam carregadas de veneno, deixando Cathy sozinha no terminal, sentindo-se abandonada e impotente. Ao retornar para casa após a prisão de Nathan, Cathy esperava recuperar um pouco da sua vida. Mas, no instante em que entrou na enorme mansão que dividia com John, foi recebida por um silêncio gélido. John estava parado no hall de entrada, com o rosto imbuído de uma fúria fria. John, por favor, começou Cathy, com a voz trêmula. Eu posso explicar. Explique? Interrompeu John, com a voz cortante e áspera. Você acha que pode dizer alguma coisa para justificar o que fez? As mentiras, o roubo, a humilhação? Você me traiu, Kate. Você nos traiu. Kate deu um passo à frente, com os olhos marejados.
Eu estava desesperada. Cometi erros, mas ainda te amo. Por favor, me dê outra chance. John riu amargamente, balançando a cabeça. Amor? Não me insulte. Você não me amou. Você amou meu dinheiro, meu status e o estilo de vida que eu lhe proporcionava. Bem, adivinhe só. Isso acabou. Com um estalar de dedos, dois seguranças surgiram do corredor. John fez um gesto na direção de Cathy. Levem-na para fora. Ela não é mais bem-vinda aqui. John, espere. Gritou Cathy, tomada pelo pânico. Para onde eu vou? Eu não tenho nada, esse não é o meu problema, respondeu John friamente. Você fez suas escolhas. Agora você enfrentará as consequências. Enquanto os guardas a conduziam para fora, Cathy implorou, só mais uma vez, John, por favor, não faça isso. Eu vou consertar tudo. Eu vou te pagar de volta. John se aproximou, a voz baixando para um sussurro ameaçador. Você já perdeu tudo, Kate. Suas contas estão bloqueadas. Entrei com um processo para recuperar cada centavo que você roubou. Quando eu terminar, você não terá um tostão furado. Considere isso sua lição final sobre consequências. A porta da mansão bateu atrás dela, deixando Kate parada nos degraus da entrada, apenas com a roupa do corpo. A realidade de sua situação a atingiu como uma onda gigante. Ela estava sem dinheiro, sem teto e completamente sozinha. Sua vida, antes glamourosa, havia se desintegrado, deixando-a apenas com arrependimento e vergonha. Enquanto Kate caminhava pela entrada da garagem, o peso de suas escolhas a oprimia. Pela primeira vez, ela percebeu o quão longe havia caído. E não havia mais ninguém para ajudá-la a se levantar. Léo estava sentado na cozinha da casa do pai, segurando firmemente uma caneca de café enquanto encarava o relógio. Cathy havia ligado mais cedo, implorando para que ele a encontrasse, prometendo que explicaria tudo. Contrariando seu bom senso, ele concordou. No fundo, sabia que aquela conversa mudaria o relacionamento deles para sempre. Quando Kate chegou, sua aparência o surpreendeu. A mulher elegante e confiante que ele sempre conhecera havia desaparecido. Ela parecia desarrumada, com os olhos fundos de exaustão e preocupação. Léo, ela começou, com a voz trêmula, obrigada por me ouvir. Eu sei que cometi erros, mas preciso que você entenda. Tudo o que fiz por nós. Léo ergueu uma sobrancelha, incrédulo. Por nós, disse ele, com a voz áspera. Você espera que eu acredite que roubar dinheiro, mentir para John, trair sua família? Como foi que tudo isso nos beneficiou? Cathy suspirou, com as mãos tremendo enquanto estendia a mão por cima da mesa, mas Léo recuou a mão. Eu estava sob tanta pressão, ela implorou. Pensei que poderia te dar uma vida melhor. Uma vida sem limites. Não era minha intenção que as coisas saíssem do controle. Léo bateu a caneca na mesa, o som ecoando pelo cômodo. Para com isso, mãe. Para de dar desculpas. Você não fez isso por mim. Você fez isso por si mesmo. Queria o dinheiro, o estilo de vida, a atenção. E agora, veja onde isso te levou. Você perdeu tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Cathy enquanto ela tentava alcançá-lo. Léo, por favor. Eu ainda sou sua mãe. Você não pode me perdoar? Eu preciso de você agora mais do que nunca, mas Léo balançou a cabeça, com uma expressão endurecida pela determinação. Você deixou de ser minha mãe no momento em que escolheu a ganância em vez da sua família. Eu confiei em você, e você me traiu. Não posso perdoar isso. Os soluços de Cathy ecoavam pelo quarto, mas Léo permaneceu de pé, com a voz firme. É um adeus, mãe. Espero que você consiga conviver com o que fez, mas não posso mais fazer parte da sua vida. Ao sair de casa, deixando Cathy sozinha, Léo sentiu uma mistura de tristeza e alívio. O peso da traição dela sempre o acompanharia, mas ele sabia que romper os laços era a única maneira de realmente seguir em frente. Os dias que se seguiram à exposição pública e ao despejo de Cathy foram um turbilhão de batalhas judiciais e humilhação crescente. John não perdeu tempo e entrou com processos contra ela para recuperar os fundos roubados. Com as provas irrefutáveis apresentadas por Léo e Tom, Cathy tinha poucas chances de se defender. Suas contas foram bloqueadas e seus bens confiscados para restituir parte do dinheiro que ela e Nathan haviam desviado. Para piorar a situação, Nathan, enfrentando uma longa pena de prisão, fez um acordo com os promotores.
Em troca de uma pena reduzida, ele forneceu relatos detalhados do envolvimento de Cathy em seus esquemas, implicando-a em outros crimes. À medida que seu nome aparecia em mais reportagens e investigações, a reputação de Cathy foi completamente destruída. Amigos que antes a admiravam lhe viraram as costas, relutantes em se associar a alguém tão publicamente desonrada. A mídia se apropriou da história, retratando Cathy como uma socialite gananciosa que havia traído não apenas sua família, mas também seus benfeitores. As manchetes narravam sua queda em desgraça, e fotos dela desgrenhada e derrotada do lado de fora dos tribunais se tornaram material para tabloides. Kate tentou se defender em entrevistas, mas seus apelos de ter sido manipulada caíram em ouvidos surdos. A sociedade havia feito seu julgamento, e ela agora era uma palha. Enquanto a vida de Cathy mergulhava cada vez mais no caos, Tom e Léo se concentravam em seguir em frente com o apoio constante de Grace. Tom encontrou forças para reconstruir sua vida. Grace não era apenas uma parceira. Ela se tornou uma fonte de estabilidade e encorajamento tanto para Tom quanto para Léo. O relacionamento deles floresceu e, logo depois que a poeira baixou, Tom e Grace se casaram em uma cerimônia pequena e íntima. Léo, ainda lidando com as consequências emocionais da traição de sua mãe, encontrou conforto na nova dinâmica familiar. Grace o tratou com gentileza e respeito, oferecendo o apoio materno de que ele tanto precisava. Juntos, os três trabalharam para criar um novo capítulo repleto de cura e crescimento. Tom e Grace juntaram seus recursos e abriram uma nova oficina mecânica, realizando um antigo sonho de Tom. A oficina rapidamente ganhou reputação de honestidade e serviço de qualidade, proporcionando uma renda estável e um sentimento de orgulho. Léo frequentemente ajudava depois da escola, aprendendo o valor do trabalho árduo e da integridade. O negócio se tornou um símbolo de sua resiliência. Um novo começo que nasce das cinzas do passado. Em sua nova e aconchegante casa, o riso voltou. Os jantares em família eram repletos de histórias e planos para o futuro. Um contraste gritante com a tensão e o segredo que antes definiam suas vidas. Tom e Léo haviam encontrado a paz, e pela primeira vez em anos, sentiam-se verdadeiramente livres. Kate, agora morando em um apartamento decadente nos arredores da cidade, era assombrada por seus erros. Sem sua riqueza e círculo social, ela lutava para sobreviver, aceitando uma série de trabalhos braçais apenas para se manter. As noites eram as mais difíceis, repletas de silêncio e arrependimento. Ela frequentemente repassava momentos do passado, se perguntando como as coisas tinham dado tão errado. Desesperada para salvar o único relacionamento que mais valorizava, Cathy tentou se reaproximar de Léo. Ela escreveu cartas para ele, abrindo seu coração e pedindo desculpas por tudo que havia feito. Cada carta detalhava seu arrependimento, seu amor por ele e sua esperança de perdão. Mas Léo, ainda magoado com a traição, se recusou a lê-las. Uma a uma, as cartas foram rasgadas e jogadas fora, deixando as palavras de Cathy sem serem lidas. Suas tentativas de ligar para ele não foram atendidas, e quaisquer mensagens que ela deixasse eram ignoradas. Cathy até tentou aparecer na escola dele uma vez, mas Léo a evitou, passando por ela como se não existisse. A dor da rejeição era insuportável, mas Cathy sabia que não tinha ninguém a quem culpar além de si mesma. Com o passar dos meses e anos, o isolamento de Kate se aprofundou. A mulher outrora vibrante, que prosperara com atenção e luxo, agora era apenas uma sombra do que fora. De vez em quando, ela vislumbrava Tom e Léo na cidade, felizes e realizados, e isso a fazia chorar. Ela percebeu que suas ações lhe custaram não apenas a família, mas também a chance de fazer parte da nova vida deles. Certa tarde, enquanto arrumava seu pequeno apartamento, Cathy encontrou uma foto antiga da família. Uma fotografia de tempos mais felizes, quando estavam todos juntos. Ela a apertou com força, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto sussurrava: "Sinto muito." Mas a foto, assim como seus pedidos de desculpas, não conseguiu desfazer o estrago que ela havia causado. Enquanto Kate caía no esquecimento, Tom e Léo continuavam a prosperar. Léo se tornou um jovem confiante e compassivo, profundamente moldado pelas lições do seu passado. Ele frequentemente refletia sobre as escolhas da mãe, usando-as como um lembrete para valorizar a honestidade, a lealdade e as pessoas que realmente importavam. Os negócios de Tom e Grace prosperaram, e sua casa se tornou um centro de aconchego e alegria. Embora as cicatrizes do passado permanecessem, elas já não eram feridas. Eram lembretes de quão longe eles tinham chegado.
Juntos, Tom e Léo construíram uma vida que não era apenas estável, mas também repleta de esperança para o futuro. A história de Katy tornou-se um conto de advertência. Um lembrete de como a ganância e a traição podem desfazer até os laços mais fortes. Mas para Tom e Léo, foi uma lição de resiliência e do poder de recomeçar. Um presente que eles se deram um dia de cada vez. A vida de Tom e Grace juntos tornou-se um testemunho de resiliência e segundas chances. Seu lar era repleto de risos, amor e a paz que vem de viver com integridade. Tom, antes um homem atormentado pela traição, encontrou a verdadeira felicidade com Grace, cujo carinho e honestidade curaram feridas que ele jamais imaginou que pudessem cicatrizar. Juntos, eles construíram uma base sólida. Não apenas por eles mesmos, mas também por Léo. Léo prosperou nesse ambiente, amadurecendo e se tornando um jovem que valorizava profundamente a honestidade, a lealdade e o amor. As provações que enfrentou o moldaram, ensinando-lhe a importância do caráter e a força necessária para superar as adversidades. Ele levou esses ensinamentos para a vida adulta, determinado a construir uma vida pautada pela integridade e compaixão. Enquanto isso, a vida de Katy era um contraste gritante. Sozinha em seu apartamento decadente, ela trabalhava em empregos braçais para sobreviver. Sua vida outrora glamourosa era uma lembrança distante. O isolamento e o arrependimento eram seus companheiros constantes, assombrando-a a cada instante. Ela frequentemente contemplava fotografias antigas, consumida pela perda de tudo que havia perdido, sua família, seu status, sua identidade. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, Kate avistou Tom, Grace e Léo no parque. Eles riam, desfrutando juntos dos prazeres simples da vida. Katy parou abruptamente, com o coração apertado e os olhos cheios de lágrimas. Ela ansiava por fazer parte da felicidade deles, mas sabia que essa porta estava fechada para sempre. Enquanto observava de longe, uma profunda solidão a invadiu. Um lembrete das escolhas que a levaram até ali. Esta história oferece uma poderosa lição sobre as consequências da ganância, da traição e do egoísmo. A queda de Katy serve como um lembrete de que buscar recompensas superficiais, riqueza, status e poder pode acontecer à custa daquilo que realmente importa: família, confiança e amor. As escolhas dela levaram ao seu isolamento, demonstrando que nenhum ganho material pode substituir o valor de relacionamentos genuínos. Por outro lado, a jornada de Tom e Léo ilustra a força da resiliência e o poder da integridade. Apesar da dor que sofreram, escolheram reconstruir suas vidas com honestidade e bondade, provando que mesmo diante da traição, é possível encontrar felicidade e paz. Para o público, a mensagem é clara: a vida se constrói com base nas escolhas que fazemos. Escolher o amor, a lealdade e a honestidade sempre levará a uma existência mais rica e plena do que perseguir desejos passageiros à custa dos outros. Os erros podem nos ensinar, mas somente se estivermos dispostos a assumir a responsabilidade e a crescer com eles. Em última análise, o dom do amor nos encoraja a valorizar as pessoas que mais importam, a agir com integridade e a lembrar que nossas escolhas moldam não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles que amamos. Que isso nos lembre que a felicidade não vem do que temos, mas de quem somos e dos relacionamentos que cultivamos.